Joseph Smith não fazia isso, ele usava um saco e umas argolas de ouro, e assim como ele teve a revelação de Mórmon desse jeito, ele teve a revelação da Bíblia, da sua tradução. Então, quando ele tinha uma dúvida, ele botava a cabeça no saco e pedia uma revelação divina. Por quê? Porque ele é uma ficção do século XIX, da cabeça de um jovem perturbado chamado Joseph Smith, e ele inventou essa história. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Os mitos, as lendas urbanas e o folclore a respeito de Igreja de Jesus Cristo não para de crescer aqui na internet. Tu já acompanhou aqui no canal o Silas Malafaia dizendo: Joseph Smith falou que Jesus Cristo é só o irmão mais velho de toda a humanidade. Não é salvador, não é redentor, não é nada. Aí teve um outro site que diz que missionários da igreja ganham R$ 3.815. Depois tivemos o Pirula falando: eu vi um missionário todo de preto, barbudo na rua, gritando por Joseph Smith. Então, as histórias da carochinha nunca têm fim. As lendas urbanas não param e só aumentam mais e mais. E dessa vez temos ele, o pastor Martinez. Ele que chamou Joseph Smith de jovem perturbado e disse que Joseph, ao traduzir o livro de Mórmon, as placas de ouro, para o livro de Mórmon, ele colocava um saco na sua cabeça. Olha a que ponto chegamos. Então esse vídeo é uma resposta ao pastor Martinez e principalmente ao público que acompanha ele, certo? E o pastor Martinez aqui na internet é uma espécie de personagem da Inquisição. Ele está querendo caçar todos aqueles que ele considera hereges. Sabe aquela cena de filme que você vê? Peguem os hereges! Então, é esse personagem que é o pastor Martinez aqui na internet. Então a gente vai assistir ao que ele falou agora. Vamos trabalhar um pouquinho? Vou mostrar aqui o vídeo da jovenzinha. Observe que eles têm... Olha, irmãos, quando a gente fala de mormonismo, estamos falando de uma das seitas mais ricas do planeta, e que tem um marketing muito forte, principalmente em cima dos jovens. Quando o pastor Martinez chama a igreja de seita, eu lembro da escritura em Atos 24:5, onde o apóstolo Paulo também é acusado de fazer parte de uma seita, a seita dos nazarenos. Ou seja, naquela época chamava os discípulos de Jesus Cristo de seita, de fazer parte de uma seita, e nos dias de hoje fazem a mesma coisa, acusam a igreja e seus discípulos de serem uma seita. Ou seja, 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Então, eu sou grato a você, pastor Martinez, por, inclusive na perseguição, nos aproximar das experiências que os apóstolos e Jesus Cristo passavam. Calma que tem mais, porém, tu já apertou o botão de gostei? Tocou no inscrever-se, pressionou o sininho das notificações e colocou em todas? Faz isso, que é para esse vídeo chegar para mais pessoas e assim a gente desfazer essas histórias da carochinha que são contadas a respeito da igreja. E se você está no WhatsApp ou no Facebook, vem para cá para o YouTube para fazer essas coisas. O que você está esperando para apertar todas essas coisas que eu te falei, essas bexigas murchas? Depois tu fica reclamando: tem um monte de vídeo na internet que fala mal da igreja. Os que falam bem, tu não vai lá e aperta o gostei. O que é que custa? Vai cair a tua mão. Então aperta logo aí, tá? E para você que fez, muito bem, é isso aí. Vamos em frente. O livro de Mórmon é um conjunto de escrituras sagradas semelhante à Bíblia. Ele não substitui a Bíblia, pelo contrário, um testifica do outro. Como o próprio livro fala, este é um outro testamento de Jesus Cristo. Ele não é outro evangelho, ele é apenas outro testemunho dos milagres que Jesus Cristo fez aqui na Terra. A moça que aparece aqui no vídeo se chama Carol e ela faz conteúdo sobre a igreja em uma página chamada Mais Fé. Eu acho os conteúdos da Carol excelentes, gosto muito. Porém, tenho um pé atrás com a página Mais Fé. Não só eu, como vários membros da igreja. Porque em determinadas postagens parecia que a página endossava movimentos e pautas que são contrárias à igreja, como pautas do movimento LGBT, que é mais, pautas do Black Lives Matter, que inclusive pichou e depredou a estátua do presidente Brigham Young. Porém, recentemente, não tenho visto postagens nesse sentido.
E eu torço para que a página siga nessa direção, porque é uma página popular e seria maravilhoso, como está sendo nesse momento, que a página possa abençoar a vida dos membros da igreja. No livro Nosso Legado, página 58, é dito o seguinte sobre as escrituras mórmons. Eles acreditam na Bíblia e olha a observação, o quanto esteja correta a sua tradução. Aí eles acreditam no livro de Mórmon, doutrinas e convênios, pérola de grande valor, além, é claro, das atuais revelações dos profetas modernos. Então, o cânon mórmon nunca fecha. O nome do livro não é Doutrinas e Convênios, é Doutrina e Convênios. E por que eu estou pegando no pé deste detalhe? Porque uma vez que o pastor Martinez se propõe a refutar a igreja, ele precisa dominar o objeto de estudo nos seus mínimos detalhes. E cada falha demonstra que ele não está qualificado para refutar aquele objeto de estudo. Outra coisa que eu observo é que ele utiliza como fonte a obra Nosso Legado. E tá certo, tem que utilizar a fonte primária mesmo. Porém, a edição é de 1996 e existem outros materiais que são recentes e que precisam ser levados em consideração quando você vai analisar qualquer coisa sobre a igreja. Ou seja, os argumentos que opositores da igreja utilizam muitas vezes estão envelhecidos, mofados. E isso não pode acontecer. Quando a gente estuda filosofia, existe algo chamado status questionis, que é o estado da investigação. Ou seja, você não pode ficar pegando argumentos que estão mofados, que são velhos e já foram respondidos, e trazendo para a atualidade uma vez que eles já foram respondidos lá atrás. É o exemplo dos argumentos do Ethan Smith, ou a Carta da Salamandra, ou todas as safadezas lá que o Mark Hoffman fez para enganar líderes da igreja, entendeu? Uma vez que foi respondido, você vai para frente e vem novas argumentações. Está aqui o livro de Mórmon, né? Esse aqui é um exemplar, um dos muitos que eu tenho aqui, dos quais eu já li. E uma das coisas que você vai observar, quando você chega no final do livro de Mórmon, você só tem folhas em branco, que uma Bíblia comum, tá? Aliás, todas ali são de estudos. Mas quando você vai no final dela, você vai observar que no final de uma Bíblia de estudo, você tem mapas. Você vê aonde Jesus foi batizado, aonde Jesus foi crucificado, aonde Jesus foi enterrado. A Bíblia é um livro que você anda dentro dela. Esse tipo de coisa você não tem como fazer com o livro de Mórmon. Livro de Mórmon. Mapas. Muitos mapas para você. Aqui, mais um. Inclusive, é um do mundo inteiro aqui, para você. Esse livro de Mórmon aqui está junto com Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Em outras palavras, pode-se dizer que é um livro de Mórmon de estudos, tá? Por isso tem mapas. E esses mapas se referem ao início da igreja restaurada. Se você soubesse o status questionis, ou seja, em que pé que está a investigação de evidências arqueológicas e geográficas sobre o livro de Mórmon, você saberia, por exemplo, que existe uma cidade ao sul da Arábia Saudita chamada Nehem, e que essa cidade seria Naum, que aparece no livro de Mórmon em 1 Nef 16:34. Ou seja, se você não coloca tudo isso dentro da tua argumentação, você não está abordando a questão por completo. Você está omitindo uma parte da questão. E você demonstra mais uma vez que não domina o objeto que está querendo refutar, o objeto de estudo. Por quê? Porque ele é uma ficção do século XIX, da cabeça de um jovem perturbado chamado Joseph Smith, e ele inventou essa história. Aqui ele demonstra todas as suas características de inquisidor da Idade Média, ao chamar Joseph Smith de jovem perturbado. Só faltou ele falar, pegue os hereges, com os olhos todos estralados, assim, né? Pegue lá, que eles estão lá. O livro de Mórmon é verdadeiro. Leia e tenha uma experiência única e espiritual. Ele é, de fato, um outro testamento de Jesus Cristo. Legado, que é eu vou mostrar depois na edição do vídeo que eu tenho aqui, que é um livro de autobiografia da seita, diz o seguinte: em junho de 1830, Joseph Smith começou a fazer correções. Olha que absurdo. Lembra que eu falei para vocês que eles creem na Bíblia,
segundo esteja correta, o quanto esteja correta. Ele nem se dá conta de que acredita no mesmo princípio de crer em traduções corretas da Bíblia. Porque, por exemplo, eu sei de você, pastor Martinez, que você não crê na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Portanto, você possui o princípio de que existem traduções que não são corretas e traduções que são corretas na sua visão. Ou seja, você não percebeu isso. Quando você vai fazer uma tradução da Bíblia, você pega o texto hebraico e o texto grego e com erudição você faz a sua pesquisa. Você pode ter uma tradução próxima que nós já temos ou ter uma até melhor. O problema é que tu ouviu a palavra tradução e está julgando coisas que são diferentes como se fossem iguais. Quando você pega a King James ou a João Ferreira de Almeida, de fato são traduções da Bíblia que se dão no processo que você descreveu. Porém, a tradução de Joseph Smith tinha outra finalidade, a de recuperar verdades que haviam sido perdidas da Bíblia. Você pode crer nisso ou não, mas uma vez que você não sabe diferenciar, mais uma vez demonstra que você não sabe do que está falando. É a mesma coisa que a gente está falando de futebol e você está falando de ração de gato. O que uma coisa tem a ver com a outra? Joseph Smith não fazia isso, ele usava um saco e umas argolas de ouro, e assim como ele teve a revelação de Mórmon desse jeito, ele teve a revelação da Bíblia, da sua tradução. Então quando ele tinha uma dúvida, ele botava a cabeça no saco e pedia uma revelação divina. Aonde é que tu viu Joseph Smith botar a cabeça num saco para traduzir as placas de ouro do livro de Mórmon? Que Bíblia é essa que você anda lendo? Aonde é que você comprou esse livro de Mórmon? Foi na 25 de março? Você pegou, foi com o perigo? Olha o absurdo que esse homem fala. Ele debocha de Joseph Smith, falando que colocou um saco na cabeça, e depois tenta corrigir porque viu que falou besteira, colocando uma imagem correta, que mostra Joseph com o chapéu e a pedra do vidente. Agora, ele faz a mesma coisa que os ateus fazem com a Bíblia. Tem ateu que diz, nossa, Jesus Cristo cuspiu no chão, misturou com terra e curou a cegueira. Olha, o machado de Eliseu veio flutuando. Sansão pegou um pedaço de osso e detonou um monte de homem, um pedacinho de osso. Moisés dividiu água no meio, a jumenta de Balaão falou. Então, é o mesmo comportamento dos ateus. E eu creio na Bíblia. Você crê na Bíblia, pastor Martinez? Eu testifico que ela contém a palavra de Deus. Você crê nessas mesmas coisas? Ou seja, ridicularizar momentos miraculosos é coisa de ateu. Você pode crer ou não crer. Agora, ridicularizar é coisa de ateu. Você faz a mesma coisa. Em 1823, um anjo então aparece a Joseph Smith e declarou que havia certas placas de ouro enterradas em uma colina próxima da casa de Joseph Smith. 4 anos mais tarde, Smith recebeu as placas e começou a traduzi-las pelo poder de Deus. A tradução foi publicada em 1830 com o título de Livro de Mórmon. Depois que ele fez a suposta tradução, diversas placas ficaram guardadas para que historiadores, arqueólogos e cientistas a pesquisassem e comprovassem a evidência arqueológica dos fatos aqui encontrados. Não, o anjo levou para o céu. Olha que absurdo. Evidência arqueológica não é a mesma coisa que a própria realidade. Uma coisa é verdade independentemente se passa por dentro de um laboratório ou não. Porque se você for exigir evidência arqueológica para acreditar em todas as coisas, inclusive da própria Bíblia, você vai ter um problema, por exemplo, em Mateus 27:52, onde relata a ressurreição dos santos, ou seja, pessoas que se levantaram dos mortos. Você pode provar com 100% de certeza que esse evento aconteceu? Tem uma evidência que comprove com 100% de certeza? Eu desconheço. Se você tiver, pastor Martinez, essa evidência que comprove esse evento com 100% de certeza, nos mostre, porque você vai fazer um bem tremendo para toda a comunidade cristã, inclusive para nós santos dos últimos dias.
Mas caso você não possa provar isso, o que resta é ter fé e ter a consistência das outras coisas que são verdades que são faladas pelo Evangelho. Outra coisa importante aqui é que a menininha fala assim, olha, aqui é um outro testamento e não outro evangelho. Porque ela sabe que a Bíblia condena um outro evangelho. Só que evangelho significa boas novas. E as boas novas do Novo Testamento é justamente o pacto de Cristo, ou seja, é justamente o testamento de Cristo, que foi feito ou que foi conquistado pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus morre e nos deixa de herança a sua graça salvadora. O subtítulo do livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo, nem sempre esteve ali. Ele foi acrescentado em 1982 com a finalidade de demonstrar que o livro é outra testemunha de Jesus Cristo. Porque, como diz 2 Coríntios 13:1, pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Ou seja, não é testamento no sentido de dizer que houve outra crucificação, outro derramamento de sangue de Cristo, mas sim de dizer que é outra testemunha. E mais uma vez você, pastor Martinez, está julgando igual coisas que são diferentes. Esse é o problema, você não sabe do que está falando. Portanto, eu concluo que o pastor Martinez não está qualificado para refutar a igreja. Ele demonstra inúmeros pontos que não dominam o objeto de estudo. Ele não entende o que é o status questionis, em que estado está a investigação. Ele utiliza argumentos que são antigos e que já foram respondidos e que têm novas argumentações. Então, é isso que eu concluo desse vídeo. Você já verificou o botão de gostei? O inscrever-se, o sininho? Faz isso que é importante, não saia desse vídeo sem fazer. Tá bom? Quero te pedir outra coisa, começa a vir aqui pro canal todos os dias, porque eu vou postar conteúdo com mais frequência, tá? Eu sei que eu tô devendo bastante, mas vem aqui no canal conferir sempre, porque eu vou postar mais conteúdos. E eu vou deixar também aqui o meu Instagram e outros vídeos na descrição. Então olha sempre ali, que tem muita coisa boa. Desde já, e por fim, muito obrigado pela tua companhia, foi muito bom estar aqui contigo. Pastor Martinez, se você quiser alguma orientação para estudar a respeito da igreja, como aprimorar o teu entendimento a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, estou à disposição, certo? Você pode me procurar se você entender que isso vai te ajudar. E é isso. Muito obrigado, até mais, até a próxima. E faz todas as coisas, o gostei, o inscrever-se, o sininho, a bexiga toda, para você não falhar com essa sociedade. E você que fez tudo isso, você hoje, pelo menos hoje, não falhou com essa sociedade. Muito obrigado e até mais.